it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E agora na parte C desse episódio falaremos do maior concorrente do Amiga, o Atari ST, além do Sinclair QL e outras plataformas. E aqui também a estreia de uma nova sessão. E segue o episódio. Enfim, o que importa é, basicamente, a gente vai entrar em entidade nesse assunto, mas Tramiel tomou uma pernada já não, perdeu a Amiga para Commodore, precisamos fazer um computador de 16 bits. É claro, ele não ia deixar essa briga que muitas vezes passava do comercial pro pessoal. Lembrem-se que Tramiel foi saído da Commodore. Isso. E o Tramiel, como ele era um executivo extremamente agressivo, ele, como outros negócios, ele era literalmente pescoço pra baixo era canela e pescoço pra cima também. Vamos fazer um competidor com a Amiga com preço mais baixo. Ou seja, ele também pensou igual a Apple com o Apple IIgs. A diferença é que ele pensou mais rápido. Também em 85 ele correu para apresentar ao público o Atari ST. O Atari ST original... Por que ST, César? 1632. Por quê? O 68.000 tinha bus externo de 16 bits e um bus interno de 32 bits. Era referente ao Motorola 6800. Ao 6800, que era o... Também o coração do Atari ST. Também o coração do Zé Bometosh. Do Lisa e de Meio Mundo. E etc e tal. Sharp X68000. Mas vamos lá, então vamos ao Atari ST, o grande concorrente do Amiga. Qual era o negócio do Atari ST? Precisamos jogar no preço. 512K de RAM, que era o básico. Flop, discos de 3,5. Sem disco, exatamente. Primeira versão do Atari ST não tinha disco embutido. Foi o primeiro computador com uma interface gráfica colorida. O Mac, na época, tinha interface gráfica, mas era monocromática. Né? Só para explicar, o ST saiu 2 meses antes do Amiga. E outra coisa é que o ST, só rapidamente explicar um detalhe, o ST, ao contrário do Amiga, ele primeiramente saiu em sua forma caseira. Ou seja, o ST, ele era exatamente, quando ele saiu, igual ao que viria a ser o Amiga 500. Isso que era o mercado Tramiel. Para quem Tramiel vendia muito bem quando ele era dono da Commodore, que era o mercado popular. A Commodore sempre vendeu para o mercado popular. Ou seja, o pessoal da Commodore no lançamento do Amiga deu muito mole não terem feito direto as duas versões da máquina. Voltando pro fato da interface colorida, parece-me que o pessoal do do famoso do Commodore 64 estava envolvido no projeto? Não era Commodore 64. Desculpa, Apple II. Também não era. Não? Qual foi o primeiro que o Game? O Game, não com o Game do Apple II, com o Game do Atari ST, que depois acaba aparecendo no PC, que ele era produzido pela Digital Research. A famosa, né? A famosa Digital Research. CPM, vamos ter um episódio de CPM. Vinha na época dos com o Game e o DOS, que era o sistema operacional base, né, do Atari ST. Na prática, você pouco interagia com tudo. Você interagia com o Game. Os próprios programas interagiam com o Game, com uma interface gráfica que, de certa maneira, até hoje é uma marca do Atari ST. Podemos dizer, então, que todas as máquinas 16/32 bits tiveram como base suas interfaces gráficas. Basicamente isso. Tirando o PC que veio sem interface gráfica a princípio, até porque ele era o mais antigo de todos, ele era de 1981. As máquinas que saíram em 84 e 85, elas já usavam interfaces gráficas, até pelo poder do 68.000. Basicamente, o original, que era o 520 ST, tinha um
Yamaha 2149. Aí vem minha primeira frustração aí, que o Yamaha 2149, o pessoal conhece muito bem, porque ele é um clone do AY3-80910 da Yamaha. Em resumo, ele é o mesmo processador usado no Spectrum, no MSX, no Amstrad, ou seja, a frustração é uma máquina 16/32 bits com um áudio de 8. Mas tinha uma porta MIDI. E isso que era o legal do Atari ST. O Atari ST basicamente ganhou um nicho entre os produtores de música, porque tinha uma porta MIDI. Portanto, o cara podia colocar teclado MIDI dele e fazer música e gravar música no Atari ST. Trabalhar, mixar, etc. Tal. Você conseguia fazer isso de uma maneira muito barata. Em outros computadores, você tinha que comprar uma placa MIDI. Tinha custo do computador, custo do software e o custo da placa. O Atari ST não tinha esse problema. Você vai lá, você tinha uma porta MIDI, pronto, estava resolvido e o custo era muito mais baixo. Pois é. Até o Amiga, que também era muito usado para música, ele tinha que comprar uma porta MIDI separada. Não tinha jeito. Outras coisas interessantes, em termos de resolução, não era nada do outro mundo. Vamos dizer, a resolução máxima monocromática era 640x400. Isso. Em termos médios, 640x200 com paleta de 4 cores a partir de 512 e resolução mais baixa, 1320x200 com 16 cores a partir de 512, etc e tal. Estava muito atrás da concorrência. Apesar do chip ser mais rápido, o 68000 do ST, e aí ST, STF, STM, STFM, que é de 8 MHz. Exato. Mas as diferenças são muito poucas entre um e outro. Agora, o ST talvez tinha um chip de 8 MHz, porque o pessoal da Atari conhecia o projeto do Amiga, sabia que os chips customizados do Amiga deixavam o Amiga voando baixo, mesmo tendo só um 68000 de 7. Por exemplo, o processador de vídeo do Atari ST tinha limitações até em scroll, às vezes. Tinha. Não, haviam alguns chips customizados no ST, claro, né, como o Shifter, como o chip de DMA, como o chip de MMU, né, que permitia até 4 MB de memória, né, como o GLU, mas é aquele negócio, por exemplo, principalmente o Shifter estava muito atrás do DNI, não tinha nem como discutir. Exato. Né? Daí, agora, o ST ele teve uma grande vantagem em relação às produtoras de games, que o ST acabou se tornando, durante os primeiros anos da guerra, como padrão. Primeiro que ele surgiu antes da versão doméstica do Amiga, o 500. Ele surgiu com 1 ano e tal de antecedência, já que ele saiu 2 meses antes do Amiga 1000, né? Então, o padrão no início virou ele. O pessoal, até quem tem Amiga, reclamava dos portes do Atari ST. Que não faziam jus às capacidades gráficas do Amiga. A rivalidade era dentro e fora das empresas. Os usuários também eram muito rivais. Eram e ainda são, de certa maneira. Ainda são. Né? Bem como o Amiga 500, as primeiras máquinas saíram com o sistema operacional em disco e não em ROM. Não porque a Atari achasse legal, mas sim porque era aquele esquema, bota no ar e depois a gente corrige. Exato, bota no ar que a gente corrige o boi. Assim, aí depois, só continuando, teve o ST original, teve algumas alterações, aí STF, já com flop interno, ou o STF, né, com 520, aliás, 1040. Tanto o ST... O STFM, né, que tinha modulador RF, ou seja, você não precisava comprar um monitor, você podia plugar o seu computador numa TVzinha normal, e 520, 512K de memória, 1040, 1024K de memória, ou seja, 1040 STFM, digamos assim, era um MIG com 1 MB de memória e com o disco flop, né, double-sided, e modulador RF. Exato. O que eu ia citar naquela hora é o seguinte, é que o ST original tinha um apelido engraçado, que o pessoal deu na SES, né? O apelido dele era Jackintosh. Jack Tramiel, pra quem não entendeu a piada. Exatamente. Basicamente, depois a Atari foi burilando. No caso do STE, né, houve basicamente expansão da paleta, um chip Blitter, um chip DMA, que dava 2 canais, 8 bits PCM, etc e tal. A memória... O STE saiu em 89, só pra falar, o STE saiu em 89 e ele vinha com esse processador de Blitter, né? Justamente usando a mesma ideia do Amiga, de Blitter. Se eu não me engano, ele passava 4096 cores igual ao Amiga. Isso. Só com 96 cores. Tinha uma porta de joystick compatível com a porta do Jaguar. Cá entre nós tá uma adição pouco importante, né? Pouco, né? Pouco importante. Daí, por exemplo, o Mega ST, que
foi basicamente o redesenho para aceitar 2 ou 4 megas de memória numa caixa que eles chamam de pizza box, né, que é aquela caixa menorzinha. Isso, foi o primeiro Atari até um visual mais, vamos dizer, profissional, né, mais dos Amigas 1000, 2000, se bem que o gabinete dele era bem menor, né. Isso. O Mega STE, que era basicamente um 68, basicamente o mesmo hardware, com um processador de 16 MHz, umas diferenças no desenho também. Ace, que era uma versão portátil do Atari ST. Ah, César, e o Mega... ST-Book, que era um laptop de verdade. Mega, César, o Mega STE também veio com a versão do TOS 2.0. Ah, tá certo, vinha TOS 2.0, acho que vinha com SCSI. Acho que vinha com SCSI, ou não. Acho que vinha com SCSI e tinha... Não era só no Falcon, o SCSI. Não, acho que vinha com SCSI também. Eu sei que o Falcon vinha realmente com SCSI. Mas é aquela história ficar carregando, né? O ST da vida não leva a nada. Dona Atari resolveu dar um salto à frente. Isso. Atari TT. Atari TT, que é a tentativa deles de brigar com o outro mercado do Amiga, que é o mercado das workstation gráficas. Vídeo produção, computação gráfica e afins. Já era no momento que estava todo mundo migrando para 68.000, 68.020, 030. O que a Atari fez? Pegou os do 030 e espetou lá no Atari ST. Foi. No Mega, né? O Mega foi fazendo as alterações necessárias até que saiu do outro lado o TT, né? Com um TOS novo, que era o TOS 3, né? Um 6830 de 16 ou 32 MHz, o que mais? Né? 512K de ROM, a partir de 2 MB de RAM, um jeitão de workstation, que é uma coisa muito importante para o que ela queria pegar. Isso, para brigar com os Amigas de 4 dígitos. O Falcon. Falcon foi a última evolução do Atari ST. Foi o computador da Atari Corporation antes de... Pois é. Antes de fazer aquela... E fazer aquela besteira chamada Jaguar. O Falcon, ele... Até pouco tempo depois disso, né? Pois é. A Atari, em 93, ela parou tudo. Não, vamos vender Jaguar. Exatamente. Não deu certo. Mas, enfim. Isso aí já estamos na jurisdição do Tremial Filho. Isso. Já era... Antes que o povo pense, não, ele não era melhor que o pai. Enfim, eu acho até que o pai tá bem. Mas... Com certeza. Por mais que o pai dele não fosse a figura mais simpática do... Né. Pois bem, o Falcon ele tinha o 68030, começava com 16 MHz, e uma coisa que me chamou a atenção, porque é sempre uma crítica que eu tenho ao ST, é que finalmente no Falcon eles mudaram o áudio do Atari ST, botaram um áudio em DSP de alta qualidade, de 16 canais. Dizem alguns que esse chip é protótipo do chip de áudio do Jaguar. Outro detalhe importante é que o case era do 1040ST, que era um case testado e aprovado para o público doméstico e era um case extremamente barato. Só lembrando que, o Falcon, apesar do teu áudio e tudo mais, ele continua com a evolução do Mega STE, ou seja, 4096 cores, com blitter e etc e tal. Acabou se tornando, até ironicamente, um dos, ou talvez o grande computador da Atari para os modders. Né, muita gente, uma coisa muito popular foi, por exemplo, atualizar a CPU para um 060. Em resumo, Falcon foi pro ST o que o Amiga 1200 foi pro do Amiga, da Commodore, né? Sim, vinha com o TOS mais novo, né, o TOS 3, ou o Multi-TOS, ele vinha também em disco. Multi-TOS é mais conhecido como Mint no mundo da Atari, que era basicamente um kernel alternativo que você podia rodar no lugar do TOS e que tinha algumas vantagens, particularmente o fato de Mint ser mais conhecido como Unix do que o TOS original. E pra gente terminar um pouquinho, antes que eu esqueça, eu tive um Atari ST, e esse Atari ST era alemão, teclado alemão, Quad Z. Nossa. E o bicho ganhou o apelido de Tank Panzer, porque para estar as diretivas europeias de radiação e tal, ele vinha com uma capa de metal muito pesada em torno da CPU. E assim como eu falei do Amiga, eu vou falar também do ST em relação aos jogos. Isso. O ST foi quando saiu em 85, o primeiro jogo que ele ficou marcado foi o port fiel, que até então naquele coisa, ninguém conseguia fazer os Star Wars, aqueles jogos vetoriais do arcade, né, Star Wars e Império Contra-Ataca, que já usavam o 68000 lá em 82, né? Ninguém conseguia fazer aquele jogo extremamente fiel ao do arcade, e o Atari ST foi a primeira máquina, também foi o próprio time de desenvolvimento do arcade da Atari que foi em cima, né, praticamente. Ela foi a primeira máquina a rodar bem aquele jogo, rodar uma versão praticamente fiel.
Indo pra mais tarde, o cara que eu acho que muita gente conhece hoje em dia pela série Fable, que é o Peter Molyneux, começou programando em Atari ST, inclusive o Populous, primeiro sucesso dele, primeiro veio de Atari ST, pra depois ser portado no Amiga e depois aí sim portado pra PC. David Braben também foi programador de ST, e o Dungeon Master, a série Dungeon Master, que também saiu primeiro na Atari ST. Uma citação para o Transputer, que era o ABAC, ou a TW-800, ou a TW, que era uma classe de workstation, de computadores de workstation, né, que a Atari lançou. Né? Mas, basicamente, pouquíssima gente entendeu a ideia. Talvez o mais importante detalhe, a máquina era para ter saído em 87, começou a ser vendida em 89, ninguém comprou, nada bastante naquela maluquice de vamos fazer o Jaguar, eles pegaram a equipe de vídeo do Transputer e botaram para trabalhar no Jaguar. O que eu ia falar é o seguinte, se o Mac foi o primeiro micro até a impressora laser, como dispositivo disponível, a Atari foi a segunda com a Atari ST. E aí a gente para de Atari, para de Amiga, vamos começar a comentar de outros menos conhecidos. Ai, caramba! Exato. Primeiro na Inglaterra. Vamos então cruzar o Atlântico. A gente já citou. A gente vai citar ele. Em algum momento a gente precisa citar que são o pessoal da Acorn. A Acorn, vocês se lembram, basicamente BBC Micro, Eletro. Proto. A gente já citou no capítulo inglês, mas eles também avançaram pro 16/32 bits. Exato. Com uma pequena diferença. Uns usavam 8086, 8088, outros usavam 62000. A Acorn fez o chip dela. Advanced RISC Machine, depois virou Acorn RISC Machine e hoje virou simplesmente ARM, que é basicamente o chip que é a CPU de basicamente todos os telefones. A não ser que tenha um telefone celular muito barato, mas basicamente todos os outros telefones celulares usam chips ARM. Exato. É hoje o chip mais vendido do mundo. E até alguns videogames também já usam ARM, né? Já começa a aparecer em laptop, né, os chamados smartbooks. Exato. Mas era um chip originalmente de computadores. Era originalmente pensado para os computadores da Acorn, para a próxima geração de computadores da Acorn. O primeiro foi o Arquimedes, que era basicamente um microentorno do ARM, o processador RISC-OS e vinha 512K até responsivo até 16 MB. Vinha com emulador de BBC Micro, né, e BBC Basic, para aproveitar a base instalada enorme. A base instalada enorme que tinha na Inglaterra. Vinha primeiro, o sistema operacional era o Arthur OS, depois foi mudado do RISC-OS, que acabou se tornando o sistema operacional dessa série toda. E aí tinha lá tudo esperado, tipo, um controlador interno de disco rígido, né, expansão de slots. Aliás, César, só sem querer te cortar, mas já te cortando, assim como o Proton e o Electron, existiu o Arquimedes BBC, pela graça da BBC, assim como tem o modelo Acorn e tem o modelo BBC. O Arquimedes foi um chip que se tornou muito popular nos mercados educacionais, basicamente da Inglaterra e dos países de forte influência inglesa. Era natural, porque carregou todo o BBC Micro. O ARM era um chip algumas vezes mais poderoso do que o 68000 que todo mundo usava. Exato. E aí, lá pras tantas. E ele também tinha outras capacidades que nada mais, como por exemplo 256 cores simultâneas na tela e 8 canais de som estéreo. Isso. Apesar de ser um micro, pouco saiu do mercado educacional, o Arquimedes. Pois é. Em 1994, lançou a segunda geração dos seus micros com o famoso RISC PC, que era basicamente, assim, já vinha com o RISC-OS, vinha com slots de expansão, como o do Arquimedes, e vinha com o chip, as CPUs mais novos. Basicamente teve diversas atualizações até 2003, quando a Cat Technology, que foi a sucessora do mercado, a sucessora dos computadores Acorn, anunciou que não venderia mais. Ou seja, de todos esses, foi o que basicamente estava aí até algum tempo atrás. César, uma outra curiosidade sobre o Acorn é que a versão BBC tinha uma característica muito legal para diferenciar. O teclado do Acorn, do Arquimedes da Acorn, as teclas de função eram cinzas. Isso. Só que no BBC Micro eram vermelhas. Você, de longe, pelo teclado, você já percebeu qual era o micro da BBC. Sim, mas basicamente a grande importância do Acorn dos Acorn, PC Arquimedes, é o fato de que eles deram mundo ARM. Isso. A Wikipedia cita aqui que 98% de todos os telefones, mais de 1 bilhão, vendidos em 2007, usam pelo menos um processador ARM.
Alguns usam 2 ou 3. Em telefone celular, por exemplo, é muito comum você ter 2 chips diferentes. Cuida com o que eles chamam de application processor, para cuidar de toda a parte que você vê, ou seja, o sistema operacional do telefone, etc e tal. E os que eles chamam de baseband processor, que é um chip que cuida exclusivamente da comunicação com o rádio, sabe? Tipo os rádios, GSM, Wi-Fi, 3G, etc e tal. São 2 coisas diferentes a princípio. E aí você fala em 90% de todos os processadores 32 bits embutidos em 2009 rodam, são ARM. E aí você certamente tem um ARM perto de você, ou um telefone, ou de repente algum set-top box, algum leitor, Blu-ray ou DVD, alguma coisa do gênero, consoles. E até em coisas como roteadores, né, modems, banda larga, discos rígidos. Esses modems 3G, né, todos, ou pelo menos a grande maioria, né? Isso, certamente os roteadores domésticos certamente são todos ARM. Por exemplo, você tem um Linksys na sua casa, ou um Netgear, certamente é um ARM. Até porque, basicamente, como o core do ARM é licenciável, você vai lá e licencia. E aí você pega os licenciados, é basicamente quem é quem de todo mundo. Até Intel em algum momento foi licenciado, tá? Até a Digital licenciada, a Quad vendeu a licença para Intel, então chegou a fabricar, chamado X-Scale, hoje em dia é vendido pela Marvel, com 2 L's. Ou seja, essa Marvel nada a ver com a empresa do Homem-Aranha. Não. Vamos divertir um pouquinho mais com o Sinclair QL agora. Vamos lá, Sinclair QL. Esse aí usa também família Motorola, né? 68008. Qual a diferença desse pro 68000 convencional? Ele era 8, 16, 32 bits. Então ele é capado? Ele era de 8 bits. Ele era mais capado que isso. Ele era mais capado ainda em 68000. Então ele é capadão? Ele era como o 8088 também tinha bus externo de 8 bits, que é o processador do BMPC original e do XT. O que mais era interessante no QL? Foi lançado em 84 pela Sinclair Research. Ele vinha com 128K de memória, você podia expandir até 640. O sistema operacional dele era o Sinclair Q2. Tinha algumas idiosincrasias bem interessantes. Aliás, QL quer dizer Quantum Leap, né? Isso, Quantum Leap. Tinha o famoso Super Basic, que era, sim, QL vinha com Basic em ROM. Era um dos Basics certamente mais avançados de todos. A gente vai comentar sobre ele no episódio específico de Basic, mas enfim, fica esse detalhe. O 68008 vinha com 2 drives em cartucho, por exemplo, o microdrive não era uma novidade, mas o microdrive passou a ser padrão no QL. O microdrive era um tipo de armazenamento magnético que funcionava com uma fita sem fim, que era bem pequeno e você podia armazenar 100K. O microdrive do QL, que era muita coisa uma máquina QL. Além disso, o teclado. Como é que a gente pode ver teclado? É um dos teclados mais subgêneros que eu já vi em um computador. Todas as teclas são arredondadas. Não havia nada muito parecido com o teclado dele. Aliás, agora o Sinclair QL era máquina toda muito sugêneres. Você falava, por exemplo, que mantendo a tradição do Spectrum de 81, era uma máquina de uma placa muito simples. Tinha CPU, 2 ULAs e um microcontrolador que controlava os periféricos. Microcomputador que cai entre nós da Intel, 8049. Isso. As ULAs tinham nomes engraçados, era GX8301 e GX8302. Porque originalmente era para ser um ZX, né? Mas acabou mudando o nome porque a ideia era justamente mostrar que era um salto quântico em relação ao Spectrum e ao Z81. O Spectrum era originalmente ZX82, vocês devem se lembrar disso, e o QL era para ser o Z83, né? Mas não, vamos pular, é um salto quântico, né? Ainda foi lançado com o Sir Clive Sinclair no comando da Sinclair Research. Cá entre nós, as propagandas do Sinclair QL eram feitas pelo próprio e, vamos dizer, era uma das maiores pagações de micro que eu acho que o Sir Clive Sinclair cometeu, como por exemplo de pular micros. Isso é um micro que tem uma história turbulenta. Por exemplo, quando ele foi lançado, ele não tinha nem protótipo funcional. Era uma caixa vazia? Que eles apresentaram? Não tinha protótipo, ponto. Eles disseram lá, lançamos. Nossa. Eles prometeram
prometeram para entregar em 28 dias, só tinha em abril. Só começaram a entregar em abril de 84, né? E aí, obviamente, tinha bugs e mais bugs e mais bugs. Originalmente, firmware era separado em dois chips ROM, um inclusive conhecido como Blood ou Donk, que era um 16 bits, 16K, que era externo, até que depois eles redesenharam para os 48K. Acabou com essa série de problemas, não teve sucesso, não teve o sucesso de... No departamento gráfico ele era até interessante, ele tinha duas resoluções, 256 por 256 e 512 por 256. A primeira com 8 cores, a segunda com 4, ambas paletas de 256 cores. Mas em termos de som também não era nada do... Não, em termos de som ele não era PC speaker, vamos dizer assim, era speaker. Oh my god. E basicamente, um detalhe importante... Que... Apesar dele ser uma máquina profissional, ele vinha com um esquema estilo do próprio Spectrum, ou seja, com teclado junto com a CPU e, pasmem, tinha uma saída de vídeo URF. Assim, depois, né, uma outra empresa, o ICL, ela acabou usando o esforço Sinclair Kelly para vender um sistema de computadores profissionais para empresas, basicamente colocando um telefone do lado do teclado e o início de que eles chamado, né, de integração computador-telefonia, que é basicamente o que hoje se tornou a base de qualquer call center e telemarketing no mundo. Então quer dizer que a gênese desse serviço foi feita com o Sinclair Kelly. E basicamente isso. Mas aquela história também não foi uma coisa muito popular. Uma coisa muito interessante do Sinclair GL era o fato de que ele vinha com uma suite Office, processador de texto, planilha, banco de dados e desenhos gráficos, desenhado por uma empresa, do qual nós vamos ver um capítulo para ela. Ela tem outra dessas trajetórias que não são bons, né? Que já fabricava software para ZX, que chamava-se Psion, depois da origem ao Psion Organizer e tal, e que o sistema operacional acabou criando um sistema operacional que hoje em dia vive com o nome de Symbian. Enfim, por caminhos tortuosos, a suite de texto, a suite Office do QL e o software, por exemplo, do seu N95, digamos assim, tem o mesmo pai. Ou mesmo ancestral. Quem diria, hein? Né? O mais famoso usuário de Sinclair Kelly é um tal de Linus Torvalds. O Linus teve Sinclair Kelly em algum momento da juventude, né? Teve, e ele aprendeu a programar no Sinclair Kelly. Enfim, a gente fala dos japoneses agora, né? Dos japoneses. Então, pessoal, pela primeira vez nós vamos fazer uma sessão de errata. Estrear nossa nova sessão no podcast, sessão Syntax Error. Esse erro que certamente acompanhou muitos de nossos ouvintes durante o período que eles tentavam programar suas maravilhosas máquinas de 8 bits, e a gente trouxe de volta essa sensação de você ficar brigando com o interpretador BASIC. Por que seu programa tão bonito de 5 milhões não consegue funcionar? Que beleza. Que beleza mesmo. Então, vamos lá, vamos começar a depurar o código. Só uma coisa, gente, a intenção dessa sessão é pegar coisas que a gente falou em episódios passados, coisas que a gente percebeu que depois passou como erro. Provavelmente vai ter erro que vai escapar. Já nosso processo de depuração de código não vai ser tão apurado, o debugger não está tão apurado assim, mas a gente vai estar acrescentando na medida do possível comentários, coisas que a gente deixou passar, coisas que a gente não falou, coisas que a gente deveria ter comentado, coisa que a gente não tinha certeza, depois a gente teve. Então, a princípio, essa sessão a gente deve falar dos episódios 1 e 2. Sim, aqueles lá atrás que a gente falou de micros originários nos Estados Unidos e micros originários da Europa. Então, como a gente começa? Bom, vamos começar do começo, como diria aquele filósofo, né? Mas teve um Apple II que a gente não citou, de certa maneira é importante, que é o Apple IIe, conhecido como Apple IIe Platino. A gente esqueceu de citar ele. Esse cara foi vendido até 1993. Ou seja, durou um bocado. O Apple IIe foi uma linha que durou muito tempo, e o Apple IIe Platinum, se a gente obviamente tirar o 2GS, que como essa altura nosso ouvinte já sabe, é uma outra conversa. Sim, o nosso ouvinte já ouviu na parte A do episódio 6 uma conversa nossa sobre o Apple IIGS. E o detalhe do Apple II Platinum é que parecia, assim, externamente tinha uma cor voltada, né, platina, essas coisas todas. Enfim, eu não consigo ver essas efeitos de cor, mas enfim. Tem um amigo nosso que ele adora, né? Que adora prata. Ele ia adorar o Messi Micro, né? Tem que pintar ele de prata. Prata era um cinza prateado. E cinzas. César, o que mudava dele pro Apple IIe normal? Sim. Ele tinha algumas coisas de Apple IIc, né?
O Apple IIc, que era um micro mais compacto e que, óbvio, como a Apple cansou de fazer em toda a vida do Apple II, com alguns refinamentos aqui e ali, e tinha um teclado numérico, o Apple IIe Platinum. Outra coisa que ele tinha drive de 3,5, né? Podia vir com drive de 3,5 também. Podia, era uma escolha. 128K de RAM. E acho que o mais relevante nisso, o processador 65C02, já pela Motorola. O processador do Apple IIc. Exatamente, o mesmo do Apple IIc. Relembrando pro nosso amigo, o C significa processador CMOS, ou seja, era um processador que consumiu menos energia. Fora o fato que a revisão de placa tem bem menos chips, né? Aquela plantação do 74LS foi embora. A fonte continuava monstruosamente grande, mas em termos de componente na placa, diminuiu bastante. A diferença é brutal. Você pega um Apple II original, como o João observou, uma plantação de 74LS. Eu tenho certeza que tinha chip ali que ninguém sabia para que servia, mas estava lá. Ai, caramba! Aliás, eu acho que na placa do Expert também devia ter chip ali que ninguém sabia pra que foi colocado ali, mas colocaram ali pra encher, enfim. Só pra constar. Isso. Esse cidadão ficou disponível até 1993. Lembrando que por ele ter a mesma configuração de gabinete do Apple IIe, ele poderia ser expandido pro Apple IIgs. Uma vantagem herdada do Apple IIe também. Sim. Mais alguma coisa relevante falar dele? Encerrou em produção em 1993, foi lançado a princípio em 1987, aquele gabinetão padrão e bola pra frente, né? O que nós temos em termos de... além dele, quem mais a gente deixou de falar? A gente deixou de falar de um micro que muita gente, enfim, ouviu falar, mas oficialmente é um Vapor, né? Ou não? Essa é uma grande questão, né? O 1400XL, o famoso Atari 1400XL, seria um Vaporware ou não? Essa é uma grande questão. Mas existe protótipos por aí. Inclusive vindo com caixas pretas atrás dele, que era um módulo de expansão. Você podia botar várias placas de expansão atrás dele. Mas o micro, ninguém sabe, ninguém viu. Se você olhar no eBay, não tem. Eu tô dando uma olhada num site, fiz uma pesquisinha aqui, mostrando uma caixa, justamente com a foto com a caixa de expansão, essas coisas todas. Sim, tem fotos de placa, fotos disponíveis dele, mostrando ele por dentro, visão traseira, mas não há nada que seja conclusivo que ele deixou de ser apenas um protótipo. Eu acho que o grande detalhe do Atari 1400 seria o famoso Fred, que é mais um chip customizado. A Atari adorava chips customizados, né? Você já sabia, que substituía a filinha de TTL no 600XL e no 800XL para o gerenciamento de memória. O que eu andei vendo, realmente ele não foi vendido, todas as máquinas existentes eram consideradas protótipos. Também foi chamado do Atari A1201, Atari 1200XLD e Atari 1200XLT. É só uma observação, o 1400 também vinha com um chip de sintetizador de voz. Era um SC01. Também outro que a gente não comentou, o 1450XLD, que tinha as mesmas características do XL, do 1400XL, só ele tinha um modem embutido, sintetizador de voz. A diferença é que a carcaça dele é um pouco diferente, porque ele acomodava um drive, tinha um drive dentro do gabinete, mas parece que também eles tiveram problemas com a interface do drive, e é outro que não deixou de ser, foi apenas um protótipo lançado em 1982 que não fechou. E que na verdade, e aí o gabinete do 1400 tem um tanto de familiaridade com o gabinete do 1200. Sim. Tipo, pareciam-se muito o jeitão completo. E que os nossos ouvintes vão também achar pra lá de familiar, porque o TK2000 é clone do 1200XL. Em termos de carcaça, eles são iguais. Isso. Enfim, próximo da nossa lista é João, tem um item aqui nossa checklist, joystick do TRS Color. Oh não, de novo não. Que beleza!
Tem coisas que perseguem a pessoa, né, João? E aparentemente o joystick do TRS Color te persegue, né? Pois é. Não, nada contra o micro. Só que tem o detalhe do joystick, que é analógico sem centro balanceado, né? E que, inclusive, uma coisa que a gente não citou é que o joystick do Apple e até os dos primeiros PCs também tem um mesmo problema, vamos dizer assim. Balanceamento é pros fracos, né? Então é isso. Pros fracos. Ele é na prática uma evolução dos pedals, né? O que era o pedal? O pedal era basicamente aquele controle, se eu me lembro bem, de fazer uma descrição bem pobre, né? Aquele controle que você gira pros lados, né? Que você usava nas máquinas de arcade para jogar Arkanoid. E também é muito utilizado no famoso Pong, nos telejogos. Sim. Eu tive um pedal quando eu comprei na Atari. Nossa. Mas, tipo, se é um jogo que usava pedal e, obviamente, não consegui, né? Jogar com aquele troço. Mas, enfim, eu tive. Retorno de Jedi usava. Um jogo que se chama, acho que Cosmic Carnival, o nome do jogo. Se alguém conhecer Atari 2600, provavelmente corre risco de lembrar do jogo. Eu vou falar uma coisa que você vai se sentir mal. O pedal do Atari era totalmente compatível com o Arkanoid do MSX. Se jogou fora, lamento. Cara, eu tô falando um troço de 20 anos atrás ou mais. 20 e tantos anos atrás. Agora uma coisa que a gente não falou, né? Continuando, que a gente ficou faltando, assim, a gente falou que a Commodore é canadense. Falamos, inclusive, várias vezes. Essa foi uma butinada que nós demos, uma baita de uma butinada, mas não somos os únicos a cometer esse erro. A Commodore, na verdade, é uma empresa norte-americana. Ela é sediada, ela foi fundada em Nova York. Acontece que depois, parte das operações foi para o Canadá para poder diminuir as restrições de importação de produtos europeus que os americanos colocavam. Então, quando ele fez isso, ele importava produtos da Europa, consertava e revendia nos Estados Unidos. Arrumava e fazia. Parecido com uma certa empresa de eletroeletrônicos brasileira que fabricava o computador na Zona Franca de Manaus. Ele saía descrito como um videogame, chegava em São Paulo, recebia o seu teclado e aí ele era vendido, né? Afinal de contas, como lembra no slogan, né? O mundo é dos experts. O mundo é dos experts. Uhum. Enfim, novamente, como é que é mais uma do seu Tremiel, né? Pois é, né? Let's go! Hey, oh, let's go! Hey, oh, let's go! Tremiel, assim, a gente já prometeu e a gente vai realmente fazer. Agora oficialmente tá no nosso pelos futuros episódios. Quando a gente fizer um episódio, o primeiro Retro Computing Fight Night entre Commodore e Atari, a gente vai citar muito Jack Tramiel e seus amiguinhos. A gente vai fazer provavelmente ao som daquela música Kung Fu Fighting, né? Everybody was Kung Fu fighting. Isso. E já que a gente falou de Commodore 64, a gente citou o Commodore 65, e a gente falou que o Commodore 65 não foi morto pelo Commodore 64, na verdade ele foi morto pela falência da empresa, porque a Commodore quebrou. Naquela época era muito complicado, né? Se ela desse 2 ou 3 bolas fora, que era uma coisa até plausível no mercado onde todo mundo tateava, ela quebrava, né? Lembra o exemplo da Sinclair, né? Sinclair deu bola fora com o C5, o TV80, a gente depois vai falar um pouquinho dela, e com o Sinclair QL. 3 bolas fora, e mesmo com todo o sucesso do Spectrum e do ZX81, de todas as plataformas onde ela trabalhava, quebrou. O Commodore 65 não foi morto pelo Commodore 64, ele foi morto porque a Commodore quebrou. A gente falou que, na verdade, o Commodore 64 foi tão bem sucedido que atrapalhou o crescimento do Commodore 65, o surgimento dele, não foi bem assim desse jeito. Até porque ele nunca saiu, né, o Commodore 65, só tem um ou outro protótipos raríssimos. É música da cabeça branca, né? O Commodore 65 também acabou sendo atingido pela confusão que em algum momento atingiu a tese da Commodore, né? 428, aí vai uns micros de 16/32, e aí compra o Amiga. Não sei, a impressão que me dá sempre é que o 65 foi atingido em cheio por essa confusão que foi a estratégia da Commodore em algum momento aí. Todos os erros e acertos, mais erros do que acertos, né? Isso.
Bom, agora partindo pro dia de Commodore para Atari, uma coisa que a gente não citou é que os Atari 8 bits tinham uma particularidade. Tudo, tirando o vídeo, é claro, era da serial. Aí como assim vocês vão falar como assim tudo? Tudo mesmo. Gravador cassete. E o joystick também não era. É o padrão joystick Atari. Qualquer periférico era no serial. Antes alguém fala, mas o Commodore 64 era assim também. Não, ele tinha porta para cassete separado. O Atari 8-bit era literalmente tudo. Impressora, drive, cassete, qualquer coisa. Parece que a única porta de comunicação externa dele de expansão era porta serial, né? Não, ele tinha porta de cartucho que podia servir como expansão também. Ah, tá. Não, tudo bem, mas a principal era serial. Mas a princípio você não podia ligar um joystick na porta de cartucho. É verdade. Mas o joystick dele era na porta de Atari dele mesmo, padrão Atari. Bem, sei lá, um cassete. Cassete. A princípio você não podia pegar, por exemplo, um cassete e colocar na porta do cartucho. Óbvio que nada no mundo impedia algum maluco de ter feito um cartucho com um controlador de cassete, mas pra quê, né? Enfim, mas tem maluco pra tudo nesse mundo, né? Pois é. Falando nisso, fomos pra Atari, voltar rapidinho pra Commodore. Você sabe por que o nome do PET era PET? Por quê? PET... Não tem a ver com as garrafas, né? Não tem a ver com as garrafas. As garrafas não são dessa época. PET é a ideia de animal de estimação em inglês, né? Dá a sensação de trazer familiaridade, como se ele fosse o computador de estimação, o computador da família, né? PET em inglês é o animal de estimação, então o computador PET era o computador de estimação da família. Agora eu pergunto, será que a Commodore vendia ração pra ele? Será que a ração é boa? Olha, viu? Essa é uma discussão canina, né? Ou não? Veterinária. É uma discussão veterinária. Pode ser pra gato também, né? Pode ser pra papagaio. Isso. Hamster. Peixinho de aquário. Dragão de Komodo. Bom, deve ter alguém que tem um dragão de Komodo de estimação nesse mundo. Né? Tem louco pra tudo nesse mundo. Anaconda, imagina o dragão de Komodo. Vamos passar então pra falar de nossas erratas, sintaxe erro do episódio 2, Europa? Vamos pra Europa. Demorou. Acho que a primeira coisa a lembrar, a questão da Europa, que o Sinclair ZX80 tinha aquele famigerado, famoso erro da raiz quadrada, né? E o que era o erro da raiz quadrada? Aí eu pergunto a você, o que era o erro da raiz quadrada? Eu não tive ZX80, não lembro. O erro da raiz quadrada, na ROM original, era assim, se você calculasse a raiz quadrada de 0,25, ele encontrar o valor de 1,359,1409. Só que a raiz quadrada de 0,25 é meio. Então assim, eles não corrigiram esse erro e a máquina foi colocada à venda com esse erro. Só que no Brasil, como ele foi clonado, foi descoberto esse erro e foi corrigido. No primeiro clone, no caso do TK82C, esse erro foi corrigido. Ou seja, os clones brasileiros de 1681 não calculavam corretamente a raiz quadrada de 0,25. Sim. Exatamente. Aliás, já que a gente falou em Sinclair, a gente citou a televisão, né, a TV 80, e esquecemos de citar que a TV 80 era de tubo. Era de tubo. Tubão. No bolso. Aquele bombardeio radioativo de, né? Jesus. Assim, um metro do seu bolso. Isso é bacana. Pois é, pra você que já teve dificuldade de imaginar CRT e outras aplicações, agora imagine uma TV portátil. Jesus. Agora você imagina isso. Lançado uma curiosidade, foi lançado em 1984, era a mancha coisa, mas era de tubo, mas aí que tá, eu tava olhando que ela era diferente do tubo convencional, porque o canhão disparador de elétrons, ele era montado ao lado, de lado, ele não era montado na frente, e usava um conjunto de lentes sobre ela para poder fazer com que o tamanho da imagem parecesse maior. 4 milhões de libras investidos, 15 mil unidades vendidas, não deu certo. Tem umas fotos na internet, depois você vai procurar a partir da Wikipédia, consegue chegar a um site com fotos dela. Simplesmente ela é estranha, vamos dizer francamente, ela é estranha. Uma outra correção nossa, aliás, acho que essa até é mais minha, porque eu disse que a Amstrad era parecida ou alguma coisa que lembrava a Radio Shack. Não, ela não lembrava a Radio Shack, reforçando, a Amstrad era uma empresa de produtos de consumo que
resolveu fazer seus computadores e seus processadores de texto. Tanto que aquela foto que eu coloquei naquele post era de um aparelho de fundir elétrico. Isso, tipo, se eu citei alguma coisa envolvendo Amstrad Radio Shack, enfim, sorvete na minha testa. Toing. Toing. Aí só uma observação feliz. Tanto a Amstrad quanto a RedShack foram das poucas empresas daquelas tradicionais dos anos 80 que sobreviveram à famosa crise que teve mundial em 2008. No caso, principalmente da RedShack, ela estava muito mais a perigo, mas conseguiram salvar as duas. Pra gente terminar, a gente citou Acorn. Falamos dos ARM, né? Falamos dos ARM. Tudo bem que a gente falou de ARM em episódios mais à frente, mas já que a gente tá aqui mesmo, pra gente não esquecer, que senão a gente esquece que a idade tá chegando. What? A gente citou como Advanced Risk Machines, mas originalmente era de Acorn Risk Machines, né? Quando houve a separação do negócio de processadores da Acorn em si, que aí tirou-se o Acorn e colocou-se o Advanced, né? Daquele que hoje é provavelmente mais popular do mundo, ou, né, a arquitetura mais popular do mundo. Sim, na atualidade, mas acho que de todos os tempos, acho que o Z80 ainda tá ganhando, né? Eu acho que o Z80 ainda ganha. É porque o Z80 ainda é fabricado. Uma coisa que é relevante falar, o Z80, o 68000 ainda são fabricados. Você pode comprar um processador desse novo. A Zilog vive até hoje com base em cima do Z80. O EZ-Z80 tá aí, outras arquiteturas, todos baseados em microcontroladores, tudo baseado no Z80. E você encontra Z80 e seus derivados, desde impressoras até equipamentos de eletrônica embarcada de aviões de combate. O Z80 ainda é fabricado, o 68000 ainda é fabricado. Hoje em dia, os ARM, a família ARM, é tranquilamente, na atualidade, a arquitetura mais bem sucedida. Mas eu acredito que não seja a mais bem sucedida de todos os tempos ainda. Há uma chance muito grande de você encontrar em modems, né? Você vai encontrar em modems, em placas de controle. O EZ80 ele já tem um foco mais para telecom, né? Foco mais para comunicações. Ele tem um stack TCP/IP dentro dele. Então vai ter bastante coisa curiosa ali dentro dele. Então a gente vai ver ele ainda tendo uma presença muito grande. Zilog acabou focando mais por essa linha mesmo, e você ainda tem todos os herdeiros do Z80 disponíveis por aí, né? Mesmo aqueles que foram emulados, como que a gente comentou na parte B desse episódio, do pessoal que clonou um Z80 de um microcontrolador PIC. E aí a gente encerra a Syntax Error. Eu acho que a gente pode encerrar lembrando de que a gente falou de micros que borravam. Micros que borravam. Telas que borravam, imagens que borravam, a borradeira, a tradicional borradeira. Não era exclusividade do MSX. O MSX usava um byte para marcar cores de 8 pontos seguidos. Não era exclusividade do MSX a borradeira. Aliás, diga-se passagem, o Spectrum era a festa em termos de borradeira. Era o rei do borrado. E não era o único não, né? Mas Commodore também borrava, outras arquiteturas borravam. O Apple chegava a borrar. Eu lembro de ver alguma coisa com o Apple, as cores borradas, e o pessoal tirar proveito disso. Como fazer linhas intercaladas de cores diferentes para que com a borradeira elas se misturassem e gerassem cores novas. De certa maneira eu acho que não havia como uma arquitetura micro de 8 bits não borrar, porque você tinha uma série de limitações. Pois é. A capacidade de processamento dos processadores da época. Você vê isso tudo. Principalmente memória de vídeo, né? Acho que memória de vídeo era o pior problema. O caso do Apple, ele até lembra um pouco o caso do TRS-80 Color. Ambos usavam uma técnica chamada Color Artifact, que permitia você fazer desse defeito até o feature, né? Para gerar novas cores. Lembrando que essa técnica não funcionava legal em monitores RGB. Isso era exclusivo de você usar a televisão e RF. Muita gente utilizou a borradeira a favor, né? Sim. Com certeza. Então, acho que a criatividade era uma coisa necessária na época, com os recursos, e, a borradeira virou feature. Principalmente o pessoal de jogo, né? O pessoal de jogo adorava isso. Com certeza. Acredito eu que a coisa só começou a consertar em alguns tipos de vídeo de máquinas japonesas. Vou incluir também o MSX, só que no caso do X2 com 9938. Ele já
uma tolerância de borrar muito menor do que na maioria dos outros chips, incluindo no próprio 9918. Máquinas japonesas, outras máquinas japonesas seguiam esse padrão, e até videogames, Nintendo e Master System também já estavam seguindo esse padrão. Eles conseguiram consertar do meio da década de 80 para lá, mas as primeiras máquinas, até tipo 83, 84, borravam a 3x2, barbaramente. Borravam com força, né? Ou de com força. O Debug acabou de avisar que ele encerrou o trabalho dele, né? Sim, sim. Acho que a gente pode deixar para um próximo episódio. A gente pretende voltar em breve fazendo mais revisões dos episódios passados. Já fizemos do 1 e do 2. Acho que na próxima vez que nós fizermos, vamos pegar o 3 e o 4. Isso. E posteriormente a gente vai pegar os episódios 5 e 6. E aí, de acordo com o tempo, prazo, dando oportunidade e coisas assim desse tipo, a gente vai fazendo os nossos acertos de rumo. Verdade. Enfim. Tem muita coisa que a gente não citou e, normalmente falando, vamos citar em episódios específicos de cada plataforma. Aguarde que vai ter muito mais informações. É só ter um pouco de paciência, né? Sim. Enfim, gente, já que a gente encerrou por aí, cada um dá um abraço, se vê no próximo Sintaxe Error e a gente se vê em todas as outras sessões do Retrocomputaria. Estamos acertando os rumos, corrigindo o código, depurando erros em breve. Em pé. Até pessoal, e por favor, não confundam O com 0.